Bem, Jorge Amado nasceu em 1912, faleceu em 2001, portanto ele pôde acompanhar basicamente quase todos os acontecimentos do século XX. Ele nasceu em Itabuna, na Bahia, mas logo cedinho ele foi para São Jorge dos Ilhéus e depois ele veio a morar em Salvador. De modo que é muito constante, né, esses locais, né, Itabuna, São Jorge dos Ilhéus, a questão do cacau no sul da Bahia e depois o próprio Salvador, Pelourinho, onde ele morou também. Ele estudou desde cedo em colégios internos, né? Então ficava um pouco afastado da família, ficava lá em internato. Quando ele entrou no ensino médio, aí sim ele foi estudar em escolas, vamos dizer assim, mais normais, escolas padrões, né? E já com 14 anos de idade, ele começou a escrevia jornaizinhos na escola, jornaizinhos para o Grêmio, fundou lá uma tal de Academia dos Rebeldes e vivia, né? Começou a vender os jornaizinhos que ele escrevia junto com alguns colegas. E com 15 anos de idade, ele já era jornalista policial, na verdade. Primeiro ele foi escrever no jornal Diário da Bahia e depois no O Imparcial. E é interessante, né, porque o pai dele era uma espécie de coronel, assim, de fazenda e tal, mas desde cedo ele já vai indo, vamos dizer assim, né, pro lado, vamos dizer assim, urbano, né, e a vida vai levando ele um pouco assim também, e a despeito dele ter ido pro lado urbano, ele sempre tem uma visão bastante, por um lado, pormenorizada e por outro lado, crítica em relação às plantações, em relação ao cacau. Quando o Jorge Amado terminou o ensino médio, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar Direito na UFRJ, e ali ele tem um crescimento intelectual muito grande, conhece muitas pessoas, começa a escrever de maneira profissional, lança seu primeiro livro, que é O País do Carnaval, com 19 anos de idade, e é um livro muito bom, especialmente considerando uma idade tão tenra. Eu vou deixar os trechos selecionados desse livro O País do Carnaval, do Tenda dos Milagres, de todos os livros do Jorge Amado que eu já pude ler aqui embaixo no box de informações. Eu recomendo bastante, porque há muitas pepitas de ouro lá, e já aproveito o ensejo para te pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E na universidade, assim, você percebe a maturação intelectual dele, né? Esse próprio País do Carnaval, ele tá ali, vamos dizer assim, não é um livro nem comunista, nem fascista, ele escreve isso, né? Mas depois, ele, com o evolver dos seus estudos, ele toma o lado, né? Toma o lado do comunismo, toma o lado da esquerda, e é algo que vai acompanhá-lo por toda a sua vida. Ele foi um dos mais famosos comunistas brasileiros. E por conta desse tipo de opção política, né? Ele vai ser muito perseguido. Quando ele lança o segundo livro dele, em 1933, que se chama Cacau, é um livro que é apreendido, é queimado. Então você imagina, né, que, pô, já é difícil vender livro, aí você tem uma tiragem lá, tá numa livraria, o livro é apreendido, jogado lá para fazer uma fogueira, um aspecto meio medieval, assim, uma coisa, sabe, parecendo que tá vivendo a Santa Inquisição. Então, uma coisa, sei lá, meio diabólica, assim, que ele começou a viver, né, todas essas perseguições, e isso é muito interessante, né, porque eu estou falando aqui em 1933, né, o Vargas ascendeu ao poder em 1930 e é considerado que a ditadura Vargas ela teria começado em 1937, com a instalação do Estado Novo, que duraria até 1945. Então são algumas coisas curiosas, na verdade, porque, então, primeiro, que mostra que em 33 já a perseguição que ele estava sofrendo, e o segundo aspecto é que nós temos uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais intensa da ditadura militar, né, que durou mais tempo, foram 21 anos de ditadura, né, de 64 a 85, porém, quando a gente olha para trás, assim, basicamente no Brasil não houve aquilo que se chama Estado Democrático de Direito consolidado em nenhum momento que não antes de 1988. E é lógico que hoje você ainda vai poder dizer que talvez no lugar que você viva aí, onde você mora hoje, existe um Estado Democrático de Direito, mas às vezes 2 quilômetros à frente, 3 quilômetros à frente, em alguma favela, em alguma comunidade, você vê que ali não tem essa, né? Pode-se fazer o que quiser. E esse período histórico que nós estamos descrevendo aqui, mesmo sobre personagens que têm, vamos dizer assim, certa fama, vamos dizer assim, o poder da intransigência ele chega em cima, especialmente, claro, com os tentáculos do capital fazendo a sua razia habitual, vamos dizer. Ele é muito perseguido, vai ter uma série de dificuldades, demora até a se formar por conta disso. Em 1933, em dezembro, ele se casa com uma mulher chamada Matilde Garcia Rosa, ele ficou 11 anos casado com ela, e ele teve até uma filha com ela, de nome Eulália Dalila Amado, chamada de Lila. E por conta desses acontecimentos políticos, ele vai viver em exílios, ele é expulso, ele é preso, são muitas dificuldades que ele passa, tem que viver no Uruguai, depois ele vai na Argentina, são muitas perseguições que ele vai passando, muitas dificuldades familiares. E é interessante, né, que nós temos na cabeça, assim, o Jorge Amado com a Zélia Gattai, né, e de fato, eles ficaram 56 anos juntos, né, um casal muito longevo. Mas ele foi casado primeiro com essa Matilde, ficou 11 anos com ela. Em 1944, depois do término de um desses múltiplos exílios que ele sofreu, ele termina o casamento
E em 1944 e 1945 ele conheceu a Zélia Gattai e aí começou a se relacionar com ela. Ela já tinha uma admiração do Jorge Amado enquanto escritor, e aí foi uma parceria muito bonita, muito bela, né? De dois grandes escritores, dois personagens que sabiam escrever muito bem. E até interessante, né? Porque o Jorge Amado era membro da Academia Brasileira de Letras e depois do falecimento dele, quem o substituiu foi a própria Zélia Gattai. Eu cago bastante, vamos dizer assim, esse negócio de Academia Brasileira de Letras, mas nesse caso eu acho uma história bem bonitinha. No meio dessas perseguições, dessas idas e vindas, o Jorge Amado consegue criar ainda duas revistas. Uma é chamada Dom Casmurro, é uma revista literária, e olha só como é que as coisas já foram aqui no Brasil, né? Que a gente às vezes até, vamos dizer assim, ignora esse tipo de informação que é peculiar e é relevante, assim, eu acho. Ele criou uma revista junto com outras personalidades, né, chamada Dom Casmurro, e era uma revista literária que chegou a ter 50 mil exemplares vendidos semanalmente, ou seja, uma tiragem muito grande, considerando que era uma revista literária, né? Ele ainda no meio desse processo ele participou de outra revista chamada Diretriz, essa de cunho mensal, também com outros elementos culturais, ou seja, ele era um personagem grande, né? E, enfim, mesmo que envolto em várias perseguições, ele mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo. Em 1945 ele se candidatou a deputado federal, aliás, um deputado federal constituinte, né? Ali se criaria uma nova Constituição depois do término do governo Vargas, e ele foi eleito, e não só foi eleito pelo Partido Comunista Brasileiro, ele foi eleito com maior quantidade de votos no Brasil inteiro, sendo que ele nem era paulista, né? Ele era baiano, por óbvio, mas foi eleito lá em São Paulo com uma votação acachapante em 1945. Em 1946, através de uma lei escrita por ele, redigida por ele, que se permite a liberdade religiosa no Brasil. É bom fazer esse tipo de aparte aqui, porque até por conta do momento histórico que nós vivemos hoje, as religiões de terreiro na época, elas eram perseguidas pela lei. Era crime você frequentar a Umbanda, frequentar o Candomblé. O Jorge Amado passou por muitas perseguições nesse período histórico, né? Foi a vários países, como eu disse, e aí como a gente consegue perceber assim como as perseguições políticas elas vão gerar consequências lesivas demais assim, na vida da pessoa. Entre 1941 e 1942 ele viveu exilado na Argentina e no Uruguai, depois voltou para o Brasil. Em 1948 ele se exilou dessa vez na França, ficou lá até 1950. Nesse período histórico, a filha dele, do primeiro casamento, a Lila, né, como era chamada no apelido, ela teve leucemia e faleceu. Ele sequer pôde acompanhar o enterro da filha. Na autobiografia dele, Navegação de Cabotagem, ele fala que ele nem teve tempo efetivo de conhecê-lo, né? Ele não detalha muito, mas fala assim, bem resumidamente, né? Faltou tempo e ocasião. Faltou tempo porque ela morreu muito novinha. E faltou ocasião por causa dessas perseguições que ele era de que ir para um lado, de que ir para o outro. No momento que ela faleceu, ele não estava nem no continente latino-americano. E ele viveu na França de 1948 a 1950. Depois ele é expulso da França, vai viver em outro exílio, dessa vez na Tchecoslováquia, onde ele fica ali entre 1951 e 1952. No ano de 1952, inclusive, seus livros são proibidos nos Estados Unidos. Você vê na grande democracia liberal, né? Quer ver como é que quando a banda toca, o que acontece, né? E por fim, nesse momento, ele retorna ao Brasil e é um grande nome já, é um autor conhecido mundialmente e ele resolve não mais se envolver tão diretamente com política, assim, de ocupar cargo eletivo e tal, mas ele vai viver de literatura mesmo, vai viver de escritor. E como ele era um autor que vendia muito, aliás, ele foi por muito tempo o escritor brasileiro mais vendido de todos, né? Até porque nos países comunistas recebiam também os livros dele, né? Mas aqui no Brasil, na América Latina, ele era traduzido para muitos idiomas também. Então, assim, é um autor muito talentoso e que era muito lido ao longo do mundo inteiro. Só o Paulo Coelho é que vem a superá-lo em número de vendas. O Paulo Coelho hoje é o autor mais vendido do Brasil de todos os tempos e o Jorge Amado fica no segundo lugar. Em 1956, ele rompe com o Partido Comunista Brasileiro por conta das questões lá, especialmente referentes à Revolução Húngara e à repressão que a União Soviética fez sobre aquele país. Mas ele nunca abandonou seus ideais, muito ao contrário. Ele foi, ao longo de toda a sua vida, um dos mais famosos comunistas brasileiros. E é interessante porque das obras do Jorge Amado, né, saíram muitos filmes, muitas séries, muitas novelas, né? Ele dava com a sua escrita margens a interpretações também em outra esfera da arte, vamos dizer assim, né? Eu me lembro, quando eu era criança, da novela Tieta, né? E um livro dele, Dona Flor e Seus Dois Maridos, quando ele foi lançado em filme, ele foi um filme assim que fez um sucesso que é difícil até de a gente mensurar hoje. Foi lançado lá na década de 70
e 10 milhões e 700 mil brasileiros foram assisti-lo. E só para que você tenha noção, tirante aqui os filmes fake, né, porque a Igreja Universal ela lançou alguns filmes no cinema, Os 10 Mandamentos, a autobiografia lá, a geografia, vamos dizer assim, né, do Edir Macedo, mas ela comprava os ingressos todos do cinema, especialmente naquelas sessões mais baratas, para não gastar tanto, e quando você chegava lá não tinha ninguém, né? Então, assim, eram espectadores fake, né? Não tinha aquele número efetivo lá. Mas, ou seja, de espectadores reais que foram ao cinema, os filmes mais assistidos no Brasil, eu fui pesquisar por causa desse vídeo, eu achava até que era Tropa de Elite. O 1 e o 2, especialmente o 1, achei que fez muito sucesso, mas quando eu vi, não, era Minha Mãe é uma Peça, que aliás eu nunca vi. E os outros eram o segundo, terceiro, aí seria assim, o Tropa de Elite, e todos eles eram ali com 11 milhões e tantos mil espectadores, né? Mas se a gente considera que no momento em que esses filmes, Minha Mãe é uma Peça e o Tropa de Elite, eles conseguiram um pouco mais de 11 milhões de espectadores, mas a população do Brasil já era de cerca de 200 milhões de habitantes, quando o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos foi lançado lá em 1973, a população brasileira é de 111 milhões de habitantes. Então, assim, se você está dizendo que cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas assistiram no cinema, ou seja, cerca de 10% da população brasileira assistiu aquele filme no cinema, enquanto esses sucessos contemporâneos que eu citei foi cerca de 5% da população, o que já é muito. Mas você imagina 10% da população assistindo o mesmo filme, e 10%, vamos lembrar, né, que tem as crianças que não dá para assistir, idosos que têm dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência física, um monte de gente nesse período histórico da década de 70 morando em regiões mais ermas, vivendo em regiões rurais que não tem cinema. Então você olha a noção, olha bem o impacto que foi, olha bem o nível do sucesso que eu estou descrevendo aqui. Então, assim, as obras do Jorge Amado, elas fizeram uma grande diferença cultural no nosso país. Ele chegou, inclusive, a receber o título de doutor honoris causa da Sorbonne, que é uma das universidades mais prestigiosas do mundo. E, assim, é muito interessante porque existem escritores que, vamos dizer assim, né, você vai dizer, o Machado de Assis, ele é um escritor carioca, né? Ou você vai falar de um escritor de outro país, então José Saramago é um escritor português, o Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, né? O Humberto Eco é um escritor italiano. Mas o Jorge Amado, ele inverte isso, né? Porque ele não é um escritor baiano, ele é um baiano escritor. Né? Porque a história da literatura dele é a história do povo baiano, nas suas dores, nas suas angústias, na sua fé, nas suas dificuldades, na sua, sabe, a forma como o seu modus vivendi, vamos dizer assim, né? Ele é um escritor que consegue descrever de maneira tão perfeita, tão precisa, tão, sabe, específica aquele povo, a sua gente, sabe, as suas angústias, o seu desespero. Mas assim, eu sou capixaba, né? E se eu fosse escrever, assim, pra tentar retratar o Espírito Santo, eu teria muita dificuldade, porque, poxa, as pessoas são muito diferentes, com várias visões, cosmovisões, vamos dizer assim, né? com modos viventes muito distintos e tal. E ele consegue fazer isso sem homogeneizar e sem mitificar o povo baiano. Né? Porque ele mostra aquelas pessoas mais sérias, mais honestas, mais corretas, mas também mostra que os personagens têm ali, né? Os boêmios, as prostitutas, os malandros, ou seja, tem tudo quanto tipo de personagem, e ele consegue agregar, fazer histórias coesas e histórias verazes, né? Ele descreve muito, mas muito bem o povo baiano. E assim, né, eu trabalhei alguns meses na Bahia, né, 6 meses na Bahia, e assim, o que eu posso resumir, assim, é que bom que existe a Bahia, né? É uma bênção para o Brasil e para o mundo, e que bom que existe quem a retrate tão bem como o Jorge Amado conseguiu fazê-lo. E assim, o Jorge Amado era tão baiano, vamos dizer assim, né, que ele, a despeito de ser ateu, né, mas era vamos dizer assim, uma espécie de ateísmo muito doce, né, porque ele respeita muito, dialoga muito com a religião cristã católica e com o candomblé, né? Ele inclusive era obá de um terreiro de candomblé. Então assim, né, essa parte do catolicismo que é tolerante, vamos dizer assim, muito comum ali na Bahia, ele dialoga muito bem, mas havia também os reacionários, e ao longo de sua obra ele também, independentemente de qual religião que era, né, normalmente era nesse período ainda dos católicos, né, você já viu os católicos tolerantes e os intolerantes, quando eram os intolerantes ele batia doído. E assim, o Jorge Amado é um escritor muito grande, né? E se ele não tem um prêmio Nobel, que pena para o prêmio Nobel, né? Que é o prêmio Nobel que fica menor quando não tem um personagem desse quilate, com dezenas de obras escritas, né? Muitas muito interessantes. Mas ele não escrevia em um dos idiomas nobres, né? O idioma que é considerado, vamos dizer assim, né, civilizado é o inglês, francês e o alemão, né? Saiu disso aí já, mas você vai tolerar ali o italiano, né? Ali já está doendo, né? Mas você vai para um português, o espanhol, ou o chinês, o japonês, o negócio já fica um preconceito muito grande. Então você tinha esse problema da língua, né? Que a língua já é um obstáculo, e ainda o segundo grande problema, que era um grande autor comunista, né?
Então a academia sempre teve um preconceito muito grande, e quando foi dar, né, prêmios Nobel para autores rematadamente comunistas, ela fazia com enorme recalcitrância, né? O próprio José Saramago ganhou, mas assim, ganhou depois de vários anos ele sendo incensado, deveria ser ele, e eles foram escolhendo vários autores muito inferiores, até que não deu mais, né? Aí tiveram que ceder. O José Saramago não morreu, né, que era o que eles queriam que acontecesse, e ele acabou, vamos dizer assim, forçando, né, a ganhar o prêmio. Mas por mérito literário ele mereceria com o pé nas costas, especialmente pelo conjunto da obra, né? Porque o Jorge Amado não tem talvez um livro tão bom quanto o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, mas o conjunto da obra do Jorge Amado é muito superior ao do próprio João Guimarães Rosa, mesmo não tendo uma obra tão boa quanto essa que eu citei. E a minha história com o Jorge Amado é um pouquinho engraçada, porque em 2007, né, no longínquo 2007, houve uma promoção no site da Americanas em que os livros do Jorge Amado estavam sendo vendidos por R$10 cada um. E aí eu fui lá e falei, caramba, R$10, meu. Eu fui lá e escolhi todos que tinha ainda, né, que foram esgotando, estoque e tal, mas eu comprei cerca de uns 20 livros do Jorge Amado. E depois, assim, lógico que eu não me arrependi de ter comprado uma promoção tão legal e tal, mas assim, falei, caramba, meu, eu vou ler 20 livros do mesmo autor, né? Ficou assim, né? Mesmo que seja um bom autor, mas depois eu fiquei meio assim, reflexivo, falei, caramba, meu, claro, né, toda escolha que a gente faz na vida, ela também implica uma série de renúncias, né? Então, quando eu escolho ler 20 livros do mesmo autor, eu estou escolhendo não ler 20 livros de vários autores, né? Então, eu fiquei assim, sei lá, fiquei meio na dúvida se eu fiz, na verdade, uma boa escolha, uma boa opção por aproveitar aquela promoção e pegar tantos livros do mesmo autor. E aí o que aconteceu? O primeiro livro que eu fui ler foi o Tieta do Agreste, porque eu não assisti quando eu era criança ainda, né? Que eu nasci em 84, acho que a novela ali é de 89, mas eu me lembro, assim, de uma ou outra cena da novela. E aí eu li o livro e foi na iminência da criação do blog Lista de Livros, né? Que depois aqui tem essa contraparte, vamos dizer assim, aqui no YouTube, né? Mas o blog, eu sempre reitero isso, né? É a parte mais importante, né? Aqui é só a sua versão mais exposta, mas o blog lá com os trechos selecionados eu sempre acho mais interessantes e recomendo bastante, sempre fica aqui no box de informações, né? E portanto o próprio Tieta do Agreste não entrou, porque ele foi ali bem na iminência, não me lembro exatamente qual foi o mês, mas eu sei que foi perto da criação propriamente do blog. E aí em 2008 eu li alguns livros dessa sequência que eu comprei, li em 2009, acho que eu li em 2011, 13, 15 e cheguei depois de 2015 só agora, 8 anos depois que eu voltei ao Jorge Amado, né? Ou seja, o fato de eu ter comprado tantos livros acabou gerando, vamos dizer assim, esses interregnos até excessivos, vamos dizer assim, né? Inclusive eu dei alguns de presente em determinados aniversários, aqueles que eu não havia lido ainda, né, para fazer um livro novo, né? E vocês observam aqui que essa edição é da Record e nem é ela mais que lança agora os livros do Jorge Amado, quem edita agora é a Companhia das Letras. E essa demora, portanto, nessa leitura foi por causa disso, né? Porque eu acabei, vamos dizer assim, dando prioridade à leitura de autores que eu não conhecia ainda, né? Mas, de toda maneira, assim, esse já é o 11º livro que eu leio do Jorge Amado, e depois aqui no final do vídeo eu vou fazer um balanço daqueles livros que eu acho que são meus favoritos, e já vou adiantando que não é Capitães de Areia, viu? Ele não entra nem nos 3 melhores. O final de Capitães da Areia é tão dramático, né? Ele é tão sensível, né? O que acontece lá com os personagens, com os guris lá, que eram os meninos de rua, né? Que padecem na vida, e aí cada um no final ali, o grupinho vai se dispersando, né? E alguns vão tendo finais trágicos e tal. Tem um que é perseguido pela polícia, um que era coxo, né? E aí tem um momento que a polícia vai pegá-lo, né? Não tem jeito, não tem como ele escapar, ele é coxo, ele não corre direito. E aí ele fala, não pegam não. E aí, quer dizer, tem um final, assim, caramba, é muito impactante. Então, assim, mas vamos dizer assim, o início do livro Capitães da Areia eu acho extremamente enfadonho. Vamos dizer assim, os 2 primeiros textos, vamos dizer assim, dividindo esquematicamente, acho um livro até bem ruim. E o final, que é muito interessante, que é muito bonito e é até marcante. Enquanto que esse livro aqui, Tenda dos Milagres, ele é um livro muito melhor do que Capitães da Areia. É um livro muito bom mesmo. E acho assim, de todos que eu li, ele está entre os 3 melhores, né? O Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, inclusive São Jorge dos Ilhéus é uma espécie de continuação de Terras do Sem Fim. Esses 2 e junto com esse aqui, Tenda dos Milagres, são os 3 livros favoritos dos que eu pude ler do Jorge Amado. Ainda tem outros para ler, mas desses 11 que eu pude ler, esses são os 3 melhores e eu recomendo vivamente os 3. E pode começar com esse aqui, se você gosta de uma coisa mais irônica, mais brincalhona, sabe, aquela coisa mais caliente também, mais sensual e tal, eu recomendo muito Tenda dos Milagres. Se você quer uma literatura mais séria, mais dura, mais firme, mais, sabe, aquela coisa dolorida mesmo, aí eu já recomendo o Terras do Sem Fim e o São Jorge dos Ilhéus. 3 grandes obras desse grande escritor que é o Jorge Amado. Tem um trecho aqui no meio desse livro, na página 131, que eu acho que ele descreve muito bem
o livro em si, mas também a obra integral quase do Jorge Amado. Eu vou ler aqui para vocês. Se referindo aqui ao Pedro Arcanjo, né? Quando o Pedro Arcanjo, né, iniciar o livro, a imagem pernóstica de determinados professores e o eco das teorias racistas estavam presentes a seu espírito e influíam nas frases e palavras, condicionando-as e limitando-lhes a força e a liberdade. À proporção, porém, que páginas e capítulos foram nascendo, Pedro Arcanjo esqueceu professores e teorias, não mais interessado em desmenti-los numa polêmica de afirmações para a qual não tinha sequer preparo, e sim em narrar o viver baiano, as misérias e as maravilhas desse cotidiano de pobreza e confiança, em mostrar a decisão do perseguido e castigado povo da Bahia de a tudo superar e sobreviver, conservando e ampliando os bens da dança, do canto, do metal, do ferro, da madeira, bens da cultura e da liberdade recebidos em herança nas senzalas e quilombos. E assim, né, finalizando, né, eu reitero, né, que bom que existe a Bahia, né, já salvou o Brasil várias vezes, 2022, por exemplo, e que bom que existe quem a retrata de maneira tão precisa como Jorge Amado.